Quando é que foi o artigo do Antônio Rizzelli? 15 de janeiro. 15 de janeiro. Foi na Folha, né? Foi na Folha. Jornal comprometido com a democracia do país, não é isso? O ano começou bem. em 2022, o ano que pode determinar a transição democrática do país que se livra de um presidente da República vinculado com perspectivas autoritárias e fascistas, neonazistas, começa com um artigo absolutamente simbólico. Pelo amor de Deus! Eu vou falar sobre o artigo, mas antes eu queria voltar um pouco a uma experiência pessoal que eu tenho com esse tema. No final da graduação, eu participei de um núcleo de pesquisa que eu não tinha muita ideia que seria um núcleo fundamental para a decisão das políticas de ação afirmativa no Brasil. Estou me referindo ao Núcleo da Cor, dirigido por professores como Ivone Magui e Peter Frey, que funcionava no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. O Núcleo da Cor, naquele momento, era dividido em duas perspectivas, ou dois posicionamentos, duas relações com o futuro do Brasil. O primeiro era formado por pessoas, geralmente afrodescendentes, mas não somente, que viam na adoção de políticas de ação afirmativa condições concretas para que o Brasil lidasse, a partir de então, com a superação da injustiça histórica produzida pelos crimes da escravidão. A ideia básica, naquele momento, eu me referindo a 99 e 2000, era de que, ao mirar em desigualdades raciais no Brasil, se mirava também em desigualdades sociais no Brasil. A ideia básica naquele momento, e de novo, é preciso entender a perspectiva de 99, não a perspectiva de 2022, era de que a injustiça racial tinha produzido de maneira endêmica no país desconexões entre direitos e populações excluídas. Estou me referindo a 99 e não a 2022. Estou me referindo ao governo Fernando Henrique Cardoso. Estou me referindo a uma política de ações afirmativas que era tida antes da sua implementação como algo que poderia produzir reações não esperadas no Brasil, uma racialização radical do Brasil. A incorporação de políticas que levariam à degeneração daquilo. Mas, enfim, desse grupo saiu o projeto de implementação, a partir de 2001, das políticas de ação afirmativa no Brasil. Também desse grupo sai um documento, e, de novo, um documento de 2005 deve ser entendido à luz do momento em que ele foi publicado, contra ações afirmativas. A presença de intelectuais de origem judaica nesse documento não era expressiva numericamente, mas foi considerada expressiva simbolicamente. Havia aqui um debate, que era um debate que estava na ordem do dia, mas que era um debate que contrapunha perspectivas universalistas e perspectivas particularistas, não é? Nessa dimensão, a ideia desses intelectuais é que políticas universalistas dariam conta de maneira mais democrática e de maneira mais excessiva de responder a demandas de toda a sociedade. Políticas particularistas resolveriam problemas de grupos específicos na sociedade e não de todos. Eu já não era mais aluno de graduação quando a carta saiu, eu era aluno de mestrado, mas estava fazendo mestrado na Universidade Hebraica de Jerusalém, não participei do debate. Imagino eu que não teria assinado a carta, imagino eu que teria assinado uma segunda carta, que saiu a favor das cotas e das ações afirmativas, assinada por ativistas políticos e também intelectuais, né? As cartas eram numericamente parecidas e os argumentos eram contraditórios. Um dizia que não resolveria o problema das ações afirmativas da questão social do Brasil, e outro dizia que resolveria. A primeira dizia que criaria uma racialização e a segunda dizia que criaria
uma possibilidade de resolução de problemas históricos da desigualdade social e racial no país, né? O debate sobre judeus terem assinado a primeira carta me chamou a atenção por motivos óbvios. De novo, não eram numericamente importantes, né? Vocês podem buscar a carta nas redes, vocês vão encontrar com alguma facilidade, e são nomes hoje que a maioria desses nomes mudou de lado, né? Nomes importantes, intelectuais de primeira linha, e que avaliaram que os resultados da implementação das cotas raciais produziram efetivamente avanço social, combate a injustiças e combate à desigualdade no país. É claro que houve uma certa utilização para grupos que tinham posicionamentos críticos aos judeus, alguns antissemitas, mas funcionou também para grupos que denunciavam o antissemitismo. Olha, a ideia de que os judeus assinaram a carta, que era uma carta judaica, é um exagero, etc. 2022. No dia 15 de janeiro de 2022, em algum sentido, Antônio Risério recupera aquela carta. Ele recupera aquela carta de uma maneira muito bem sucedida na perspectiva dele. Ele recupera aquela carta para basear a sua argumentação em dois elementos fundamentais. O primeiro elemento é que as ações afirmativas não produzem combate à desigualdade social, e o segundo elemento é que as ações afirmativas produzem racismo. Ou seja, do primeiro lado, ele diz que as ações afirmativas, na verdade, produzem a manutenção da ordem das coisas, que há uma elite negra que se estabelece a partir dessa implementação. E o segundo elemento, que além de não resolver a questão racial, a questão social, a questão da desigualdade, ela produz racismo. Racismo contra os brancos. Ele recupera, nesse sentido, casos específicos para justificar sua hipótese. E aqui eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. Antônio Risério foi negacionista na sua argumentação sobre as cotas e ação afirmativa. Ele estabelece uma hipótese e desconsidera a priori os dados e as evidências para garantir a sua hipótese. Qual é a hipótese dele? Ações afirmativas produzem racismo. Racismo contra brancos. E a segunda questão fundamental é que ele ignora qualquer dado que diga o contrário. E aqui o ponto. Os brancos que ele escolhe para provar como vítimas são judeus. Risério, no seu artigo, foi, de maneira muito bem sucedida, racista e antissemita ao mesmo tempo. Foi racista porque ele trabalha com a ideia clássica no chamado continente do debate sobre antissemitismo, de que o que produz conflito e confronto entre grupos é a entrada de grupos que não tinham direitos no campo dos direitos. Ou seja, Risério trabalha com a hipótese de quanto mais direitos se dar aos excluídos, menos você vai ter uma vida de harmonia. Ou seja, na perspectiva de Risério, o culpado pelo racismo, pelo preconceito e pelo conflito social não são os grupos que combatem a expansão dos direitos, mas é a própria expansão dos direitos. Eu vou repetir. Na perspectiva dele, os culpados são aqueles que ganham direitos e não aqueles que negam direitos aos que não tinham direitos. Um debate típico do reacionarismo social. Quem eram os grupos que no Brasil não tinham direitos, historicamente falando? Basicamente, eram os descendentes dos grupos escravizados, que foram incluídos no processo de produção brasileiro do pós-abolição pelas portas dos fundos, como excluídos, a partir do projeto que Abdias do Nascimento chama
do projeto de genocídio negro no Brasil. Para Risério, esses grupos são responsáveis pelo seu próprio preconceito. E mais do que isso, esses grupos são responsáveis por preconceitos contra outros grupos. E quais são esses outros grupos que o artigo do Risério resolve escrever sobre? Os judeus. Os judeus, na perspectiva riseriana, são grupos que são efetivamente a branquitude personificada, os brancos por excelência. Ninguém é mais branco do que os judeus. E é nessa perspectiva que Risério trabalha. Se os negros são os que produzem preconceito, os judeus são os que sofrem preconceito. Ele essencializa duas categorias étnicas absolutamente plurais a partir de uma perspectiva ideológica específica. Quais são essas? A perspectiva de que os negros são responsáveis pelo racismo no Brasil e de que os judeus brancos são brancos e as vítimas do racismo no Brasil criado pelos negros. A produção do judeu como branco é a ideia de que se há uma essência no judaísmo, a essência é racial. Não é o debate cultural, não é o debate político, não é o debate ideológico, sequer é o debate de origem. É o debate de branquitude. O judeu vira o mais branco de todos e, por isso, é a maior vítima dos negros que produzem racismo a partir das cotas raciais. Risério escolhe como exemplo, e eu acho que é importante para quem me escuta e quem me vê, eu sei que tem gente que me escuta e não me vê, é a ideia de que quando alguém tem uma hipótese, ele escolhe a hipótese ser verificada em grupos que a priori concordariam, né? A análise desses grupos concordariam com o que ele acredita. Não por acaso, Risério escolhe exclusivamente grupos estadunidenses para discutir o debate sobre antissemitismo no movimento negro. Nenhum grupo brasileiro ele escolhe. Agora vamos parar um pouco aqui e vamos pegar os dados das últimas eleições norte-americanas. Hillary Clinton e Trump. Biden e Trump. E se vocês quiserem, as eleições de Obama também. Há dois grupos étnicos e religiosos que votam nos últimos 50 anos de maneira consistente contra os republicanos. E mais do que isso. No caso de Trump, que votaram de maneira ainda mais consistente contra os republicanos de extrema-direita representados por Donald Trump. São os negros protestantes e os judeus. Em última instância, são esses os dois grupos que mais votam contra os republicanos. Lembro a vocês que Trump recupera, resgata, sequestra símbolos judaicos e israelenses numa perspectiva de acenar para grupos de extrema-direita com a ideia de que esses símbolos são símbolos do judaísmo imaginário e para garantir votos desses grupos. Esses grupos são os evangélicos. Os judeus não votam no Trump. 20% dos judeus votaram no Trump. 70 e pico dos judeus não votaram no Trump. Os negros é um pouco mais alto, mas são esses dois grupos. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que numa perspectiva eleitoral, judeus e negros nos Estados Unidos votam no mesmo candidato. Estou falando da contemporaneidade. Se vocês quiserem buscar referências históricas, não há como discutir o movimento dos direitos humanos norte-americano, estadunidense, sem discutir a participação efetiva de judeus ao lado dos movimentos afro-americanos no debate e no ativismo de direitos humanos. Ou seja, há um continente de informações que coloca judeus e negros no mesmo campo de atuação política. Esse campo não é o campo da branquitude. Esse campo não é o campo do racismo antissemita. Esse campo é o campo compartilhado entre judeus e negros.
Antônio Risério, de maneira muito bem sucedida, estabelece elementos absolutamente periféricos no movimento negro para justificar que essas perspectivas periféricas são a regra. Ou seja, ele não analisa o perfil eleitoral, ele não analisa a parceria simbólica, ele não analisa, por exemplo, a vitória do governador judeu da Geórgia com apoio da comunidade negra. Por exemplo, ele analisa a periferia para justificar, na periferia, atos e atitudes que seriam efetivamente hegemônicas. Negacionismo no melhor estilo. E quais são esses grupos? São grupos, por assim dizer, da ultra-esquerda. Ou grupos que investem na essencialização da identidade. Uma contradição de termos. Por exemplo, o grupo da Nação Islã, do Farrakhan, não é um grupo de esquerda. É um grupo que acredita em teorias conspiratórias e na essência de uma suposta identidade negra e judaica que se estabelecem a partir de perspectivas contraditórias umas das outras. Farrakhan não influencia a maioria da opinião pública afro-americana. Poucos grupos caminham juntos como judeus progressistas e negros progressistas nos Estados Unidos. Na narrativa do artigo de Risério, ele buscou justamente os que não caminham juntos. Risério produziu branquitude e vinculou ao judaísmo, e produziu extremismo e vinculou à negritude. Risério foi antissemita e racista ao mesmo tempo. Risério produz a ideia de que o melhor exemplo para se discutir racismo e antissemitismo no Brasil são casos acontecidos nos Estados Unidos. Ora, o próprio Risério que diz que o debate sobre implementação de cotas raciais no Brasil é uma importação sem sentido de modelos norte-americanos. Mas quando ele vai discutir racismo e antissemitismo, ele busca os modelos norte-americanos. Ou seja, além de um debate sobre racismo e antissemitismo, incorporando elementos desses dois fenômenos, racista e antissemita, Risério ele articula esses elementos no Brasil a partir de modelos norte-americanos. E não só isso, recupera modelos norte-americanos da periferia política e não da hegemonia política. Houve uma carta de apoio a Risério, tal qual a carta de 2005. Dessa vez, não assinada por intelectuais de esquerda liberais, intelectuais liberais de direita. Assinada por intelectuais conhecidos, importantes, reconhecidos, com uma colaboração fundamental para a sociologia e antropologia brasileira. Gente que produziu a antropologia no Brasil, gente que criou a antropologia no Brasil. Só que junto com eles, intelectuais de extrema-direita, bolsonaristas, neofascistas. É preciso ler essa segunda carta também com o espírito do tempo. A simpatia a argumentos de Risério, que para mim já são absolutamente racistas e antissemitas, não deve justificar a participação num documento de intelectuais de extrema-direita junto com intelectuais reconhecidos e absolutamente importantes na história do Brasil. Isso é triste. Mas isso explica também como é que nós chegamos até aqui. Talvez a não percepção de que Risério é, ao mesmo tempo, racista e antissemita, a relativização dos seus argumentos, que não são vistos a partir do grande público como argumentos antissemitas e profundamente antissemitas, explique porque alguns intelectuais brasileiros apostaram não em Bolsonaro, mas na relativização do fascismo de Bolsonaro. Agora, em 2022, não se pode sentir confortável num documento assinado em conjunto
com intelectuais de extrema-direita. É preciso escolher de que lado da história você está. Ao lado do neofascismo ou contra ele. Esse é o debate de 22. Risério mostrou que, apesar desse ser o debate de 22, tem pessoas preparadas para sentar com fascistas e defender agendas supostamente universalistas. O caminho que nós temos à frente é longo. E a pergunta é, com quem nós sentamos em 2022? Os fascistas têm que estar fora do jogo. Enquanto a gente escrevendo cartas e assinando cartas com fascistas, eles não estão fora do jogo. Notem os intelectuais que assinaram em 2005 e não assinaram em 22. E notem aqueles que assinaram em 2005 e assinaram em 22. Essa é a história do Brasil que elegeu Bolsonaro.